Olá, Graça. Boa noite. Chegou a primeira, Graça? Tá me ouvindo bem? Bom, Graça, tá me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite, Denise. Carol, tudo bem? Tô esperando a Carol chegar. Ô, Carol, tudo bem? Boa noite, Boa noite. tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim. Ah, então tá Bem-vindo, legal. Marco Antônio, bem-vindo, Leandro. Leandro, Marco, Graça, Soraya, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Fê. Boa noite, Maria. Boa noite, Soraya, Lorena. Boa noite. Bem-vindos. Bem-vindo a todos. Hoje é um dia especial, né? Falar do pai, né? Semana passada a gente falou da mãe, hoje para dar na sequência do pai. E aí, Leandro, então, assim, são assuntos que podemos falar, talvez, se você concorda comigo, Carol. Pai e mãe são, é tudo para nós, né? Nós somos reflexo deles, então acho que merecem se dar atenção uma sexta-feira é pouco, né? Uma hora falar deles é muito pouco para tudo aquilo que eles influenciaram, influenciam e ainda vai influenciar na nossa vida, né? Então acho que é muito legal essa conexão que nós fazemos, estamos fazendo para nós falarmos deles, né? Bom, o que eu estava pensando, Carol, é que você começasse para falar como se fala, como que se diz a palavra? Introdução, né? Começasse e a gente vai desenvolvendo, até porque tem pessoal ainda, tem poucas pessoas, né? Vamos esperar mais um minutinho, de repente, vamos conversando, falando oi para o pessoal e a gente vai desenvolvendo. Claro. Cara, É, é sempre uma grande satisfação para mim estar aqui. E hoje, enquanto eu me preparava para vir, eu fazia uma reflexão, né, de tudo o que aconteceu na minha vida para eu poder estar aqui hoje. E o tema e tudo. E eu comecei a pensar nessa origem paterna minha, né? Meu pai, pai do meu pai, pai da minha mãe, o pai do pai da minha mãe. E quantas histórias, né, existem neste, nessas milhares de pessoas que viveram para que a vida chegasse até nós. uhum, E olhar para isso me trouxe um grande sorriso no rosto, porque eu percebi quantas vezes eu tive a oportunidade do meu pai me pegar na mão e me levar para o mundo e falar: é assim. E eu falar para ele: ah, mas eu quero ficar lá na beira da minha mãe. E ele: não, mas é assim. E eu lembrei que a semana passada a gente começou a fazer a live e o Fernando tinha saído e eles estavam procurando a cadelinha da vizinha que tinha sumido. E a aluna ficou com ele. E ela estava sem roupa, de frio. E ele sem celular, e a gente ia começar a live, e eu não tinha como sair para. Porque a mãe, aí a diferença, eu vou contar a história. E eu aqui.
assim, né? Eu conversando com vocês e olhando para a porta da minha casa o tempo inteiro para saber se eles já tinham chegado, porque eu mandava mensagem para todo mundo que eu conhecia e falava assim: olha, minha filha está sem blusa de frio, minha, né? Minha. A nossa filha está sem blusa de frio, tá frio. Nossa filha, cadê o Fernando e tal? Aí eu sempre me lembro desse assunto, porque a mamãe, ela tá lá o tempo inteiro, né? Tá com frio, tá isso, tá aquilo outro. E o papai tá desbravando o mundo com a filha e a mãe que quer trazer ela aqui, né? E eu me lembrei muito disso, e esse assunto é muito gostoso, e eu acho que a gente pode explorar muito esse tomar o pai e encontrar o pai e olhar para esse pai que nos dá a mão e nos leva, né, para mostrar a vida. É. Eu acho que é aquilo que eu falei, uma hora é pouco, né, para falar de tudo isso, né? Mas eu acho que dá para a gente colocar alguma sementinha, né, nas pessoas para que elas possam expandir nos pensamentos e tudo mais. E levando em consideração isso daí que você falou, eu estava pensando, você colocou uma situação de pai, filha e desbravando. E há um tempo atrás eu estava no metrô. No metrô daquele da linha amarela aqui em São Paulo, a linha amarela não tem maquinista. Então você entra no metrô e já vai na frente e olhando tudo o túnel, né? Toda assim, a viagem. E quando eu estava esperando o trem chegar, o metrô chegar, tinha um pai com uma filhinha de 4 ou 5 anos de mão dadas. Aí eu fiquei olhando aquela coisa toda, e a filha com toda aquela, né, aquela energia do descobrimento, do novo. Eu percebia isso daí na criança. E quando nós entramos no metrô, ela foi direto lá na frente, olhando, né, o caminho todo que é aquela coisa desbravando. Ela estava do lado do pai, de mão dadas, feliz com tudo isso que estava acontecendo. E assim a sensação hoje a gente pode dar um nome a esse tipo de coisa é aquela coisa, né? Pegar o pai pela mão, tomar tudo que ele possa estar nos dando e nesse momento é a segurança que ele passa para nós, para que possamos sim estar desbravando. Assim, vou em frente, que eu sei que tem alguém me apoiando, alguém dando uma força. E com tudo isso, a sensação de descobrir o mundo, que é muito forte para a gente. Aquela segurança que nós temos pelo fato de estar tomando o Pai, logo no início da nossa vida, ter essa oportunidade, fazer com que realmente a gente possa estar sendo exploradores, felizes, conscientes, porque aí está o pai. Tem uma outra situação que, né, que você falou da mãe que fica acolhendo, né? Aí vem o pai com a criança e coloca para cima e joga ele para cima e pega de volta. E a mãe olhando aquilo lá se assusta, falando: imagina eu fazer isso com meu filho, né? Mas tudo isso são questões ou sementes de segurança que vai passando para a criança, para que ela possa, assim, se sentir perto do pai, sabendo que pode confiar nesse lado masculino, e além da confiança, tomar, ver o que ele está sentindo, sentir o que ele sente mesmo ao fazer isso, passar esses sentimentos. E tudo isso vai fortalecendo para o nosso crescimento. E a mãe, ao mesmo tempo que faz o papel dela, de acolher, de estar cuidando o tempo todo, de nutrir, dar a vida, né, como nós falamos a semana passada, o pai realmente é aquele que vai desbravando, vai mostrando tudo aquilo que ele um dia aprendeu com alguém, com o pai dele, talvez, com algum tio, com o avô, e ele querendo mostrar tudo isso também para o filho, fazer a mesma coisa, ou mais, tendo oportunidade, do que ele já recebeu, já tomou dos pais dele, né? Então, eu achei hoje, olhando para essa viagem dessa criança, a felicidade que ela tinha de estar com o pai, podendo fazer as coisas. E detalhe, o pai sempre é aquele que dá o limite, né? Aquele que cuida também, ele faz tudo, mas também aquele que ele fala não. Agora, não.
Ele coloca o limite, que faz isso que nos dá a base para a gente crescer, sólidos, né? Saber que nós temos limites, que nós vamos ter um dia, talvez, decepções, mas sempre a nossa construção, uma construção planejada, uma construção do dia a dia, uma construção que vai se fortalecendo com as nossas experiências. E essas experiências que, quando criança, a gente toma dos nossos pais, né? Talvez seja o pai traga coragem, né? E coragem não é no torno de autoridade e ordem. Ele desempenha esses papéis. Ele desempenha esses papéis, não. Ele está lá, né? Com a autoridade e com a coragem. Ao Isso. mesmo tempo, eu te levo para o mundo, também falo para você. Aqui também há limites. Como é que eu olho para esses limites? E a gente sempre não, a gente às vezes até usa a palavra sempre, mas é importante a gente falar aqui que cada dinâmica é uma e que a premissa que nós nos pautamos aqui nesse bate-papo nosso, informal, é de quê? É de olhar para o nosso relacionamento com os nossos pais, né? É essa reflexão que nós trazemos aqui. Então, talvez eu e o Eduardo, nós vamos contar histórias, dar exemplos, e você vai perceber sensações. Sensações que podem permitir que você amplie a sua visão. O que é ampliar a sua visão? Talvez ver algo que você nunca tinha visto antes. Talvez perceber qual foi o momento que você estava com a mãozinha dada com o papai e não deu, desdeu a mão, né? O que que foi? O que está lá dentro desse coração? E a partir disso, poder tomar essa força que vem desse lado masculino a partir da própria vida. Então a gente fala, né, de exemplos de eu com meu pai, Luna com o papai dela, você com esse exemplo que teve no metrô, mas existe algo aí que é primordial, que é a vida que chegou até nós, né? Então, é essa reverência da vida ter chegado até nós, de tomar essa vida, né? Independente de termos um pai presente, um pai biológico que nos criou, né? Ou um pai que não nos criou, né? Mas aqui, na vida, o meu coração pulsa, porque em algum momento papai e a mamãe se encontraram e a vida chegou até a mim. E aí é esse tomar que a gente fala, é esse receber a vida, né? E a partir disso a gente vai desenvolver, sim, a gente vai desenvolvendo, sim, algumas questões relacionadas aos pais. E se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem colaborar de alguma forma, podem enviar para a gente que a gente vai responder. E o interessante é entender também, Carol, a gente vai complementando, né? A gente vai vindo, a gente vai escutando, você me escuta, eu te escuto e as ideias vêm vindo, né? Aquilo de tudo que a gente já passou. E aí, é engraçado você ver, o pai, qual que é a situação do pai? Quando ele te coloca no mundo, na verdade, também está te colocando onde? Para que você se veja nos relacionamentos que fazem parte do mundo, do teu mundo, a partir daquele momento que você está lá fora. Então, como que você se dá nos teus relacionamentos? Na empresa, ou pessoal? Então, tudo isso também influencia o bom, a tomada do pai. Quando a gente toma bem aquela energia, aquela força do pai, aquela coragem, faz com que a gente também tenha bons relacionamentos, uma profissão, não importa qual, mas aquela profissão que a gente ame. Além disso, nos traz o sucesso também em relação à vida, à nossa vida. Porque tudo isso começa, toda essa situação, ela expande de tal maneira, você se torna uma pessoa tão leve até, que as pessoas vão abrindo as tuas portas. E é natural isso daí.
Você percebe as situações das pessoas quando acontecem isso daí. Quando uma pessoa, de repente, você percebe que uma pessoa tem alguma questão a resolver. E o detalhe é saber resolver. Porque a gente pode ter várias questões e fica sempre dando volta. Assim como aquele que teve que tomou do pai toda a energia e toda a força da vida do pai, a parte do pai, ele também vai ter problemas. Vai ter, porque nós todos temos. Estamos aqui exatamente para nos desenvolvermos. Só que a maneira que ele vai encarar essa situação é diferente. Como que ele vai atuar nesse meio é diferente. Então, tudo isso faz parte de uma tomada boa do pai. Quando a gente começa isso lá atrás, né, com 2 anos. Só para explicar um pouquinho, só como que funciona. De repente tem alguém que tem uma criança de 2 anos aqui, 2 anos e meio. Quando é uma menina, normalmente já é normal isso daí, né? Que a criança, menina, veja o pai de uma maneira diferente, né? Como o ídolo dela. E faz com que fique um pouco mais próximo dele nesse período. Então, qual que é a situação? Ficar perto do pai até uns 5 ou 6 anos. Deixar que aquela energia que o pai possa estar passando para ela, que vai fazer a diferença lá na frente. Mas depois, nessa idade, falar para a filhinha, filhinha, agora continua do lado da mamãe. Ou seja, continua pegando a energia da mamãe. Não do lado, né? Tomando a energia dela. Enquanto que o menino também faz a mesma coisa. Depois dos 7 anos, ficar bem mais próximo do pai. Isso daí seriam as teorias praticadas por Bert Hellinger, tá? Que ele vivenciou tudo isso e visualizou essa parte aí. Então, são pequenas coisas que a gente começa a dar atenção para que possamos ter uma vida mais ampla, uma vida com mais clarezas e possamos tornar não só nós, como nossos filhos e, por que não, nossos pais, que temos aqui ainda, mais felizes, tendo uma vida mais tranquila, eu quero dizer, não digo com mais clareza, mas ampliar a nossa visão em relação a isso, a essas questões. Pode dar continuidade, Carol. Vamos lá. Nós podemos imaginar que em alguns momentos, todos nós, né, em algum momento esperamos algo dos nossos pais. E quando a gente decide fazer algo diferente deles, isso que eu acho interessante e muito bonito. A gente ter o olhar para eles, não de falar eu sou melhor ou pior do que você, e sim de olhar para eles, eu recebi o que vocês me deram, sim, e escolho fazer diferente. E o que vocês me deram, eu carrego comigo, né? Então, às vezes a gente olha para trás, né? A gente olha para trás com a expectativa. Talvez por algum motivo esperamos algo diferente. E naquele momento, da forma que ele existiu, como ele é, como ser humano que é, tal qual nós, como você disse mais cedo, o que ele nos deu era o que ele tinha. E a gente se colocando nesse lugar de filho que cresceu, quando a gente fala, né, um filho que está adulto, pode olhar para ele e falar: eu recebo o que você me deu, certo? Do jeito que você me deu. Gratidão. E aí, a partir disso, eu olho para frente. E esse movimento
de olhar para frente e não olhar para trás, né? Que faz com que, às vezes, como você trouxe, Edu, a gente possa buscar a solução dos nossos problemas com outro olhar. Talvez um olhar, isso a Soraya respondeu, talvez um olhar de quem diz sim para os papais como eles são, com respeito, né? E faça o olhar para o que é que escolheu diferente, sem esperar receber mais, né? Como você disse, a gente leva para o trabalho. Então a gente vai para o trabalho, a gente combina como é que vai ser no trabalho, vai receber o salário, vai trabalhar X horas e tudo, aí de repente passa um mês, ah não, esse trabalho eu não gosto. Esse trabalho não é isso. Esse trabalho, nossa, eu estou trabalhando demais e não mereço. Às vezes acontece isso sim, tá, gente? Mas a gente tem que saber quando é que isso se repete, porque às vezes você sai de trabalho, troca de trabalho e tá lá repetindo. Mesma sensação. Nunca é o suficiente. E quando não é? E é esse olhar que a gente traz, né? Esse olhar cuidadoso que a gente traz, né? Dos nossos pais terem partilhado com a gente aquilo que eles foram e o que eles receberam. E a gente receber aquilo que eles nos deram e respeitar o que eles viveram. Apesar do assunto ser exclusivamente pai, eu não consigo não falar em pais, porque eles, né, representam esse tomar completo, né? E é isso. E aí você pode simplesmente, e não simplesmente, não é tão simples assim, é um exercício diário. Porque, invariavelmente, você pode olhar esperando algo. E você se observa. Observa, essa que é a grande compreensão. É você perceber e trazer para a consciência. Nossa, trouxe para a consciência isso. Já tendo conhecimento, o que é que eu posso escolher? É o teu? Parou? Ok. Oi, Edu, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Pode continuar. É que o meu. Não, pode continuar. Aconteceu alguma coisa que tá pitando e. Só para dar continuidade à resposta que você estava dando para a Soraya, está ouvindo? Tô. Tá. Só para finalizar na resposta, que a Soraya é assim, quando a gente toma os pais, né? Agora, porque semana passada ficava muito restrito a falar só da mãe para a gente não dar, né, não falar do pai no meio, né? Mas hoje já a gente consegue juntar muito bem os dois. Então, quando a gente toma os pais sem julgamentos, essa que é a grande sacada da constelação. Olhar para os pais sem julgamento. Então, se ele, em algum momento, não te falou eu te amo, talvez os pais deles também nunca tinham falado para ele isso daí. Então, ele não tinha como passar alguma coisa diferente, porque o que ele aprendeu, a história dele não fazia parte, eu te amo, na história dele. E é muito bom você perceber isso, Soraya, que realmente, se você pode hoje entender de uma maneira diferente, olhar aquilo lá como, com todo o seu valor que tem teu pai, com todo o respeito que ele merece, honrar ele por tudo aquilo que te ofereceu, que eu acho que olhar com respeito isso, Soraya, olha só, ele te deu a vida. A gente pode criticar o pai de tudo, de tudo. A gente pode rotular os pais que não foram presentes, não tiveram isso, não fizeram aquilo outro, mas ele teve um momento na vida que ele foi o the best, foi o melhor, que foi na tua concepção. Não foi ninguém melhor do que ele naquele momento. E para você aquilo lá
foi o melhor que poderia ter acontecido, porque você está hoje, nós estamos aqui hoje, graças a isso, àquele momento especial, onde ele realmente, ele, ele foi uma pessoa de extremo sucesso. A gente pode até falar, poxa, meu pai, de repente as pessoas, nós queremos alguma coisa melhor para nossos pais, e nós julgamos. Fala, poxa, meu pai poderia ser melhor do que isso, poderia ter feito aquilo outro, e né, aquela coisa de julgar, que é muito fácil para a gente, para o ser humano. Mas quando você olha para aquilo que ele fez lá atrás, tudo se apaga. Se você realmente valorizar, honrar ele, olhar com amor, com carinho, abrindo de coração, tudo isso é muito mais do que qualquer outra situação. Porque nós, graças a Deus, nós estamos hoje aqui tendo esta vida maravilhosa graças a isso. Aqui os dois, um dia, se juntaram. Então, nós temos 50% de cada um. Graças a tudo isso, somos 50% da mãe e 50% do pai. Talvez... E... Pode falar, pode falar. Não, pode falar, desculpa. Não, talvez, só para finalizar, talvez a gente possa falar, mas eu não conheci meu pai, eu não conheço isso, não aconteceu aquilo outro, meu pai, né, quando eu nasci já não estava mais, ok. Mas mesmo assim, nós temos 50% dele. E talvez você se olhe no espelho e você veja um sorriso que não é da tua mãe. Talvez você veja um cabelo que não é da tua mãe. Um olhar que não é dela. Um andar que não é dela. Então, nós temos, sim, parte de nosso pai, mesmo que ele não esteja tido presente da maneira que a gente quis um dia, mas nós temos que honrar tudo isso que ele deixou como legado, que é o nosso olhar, que pode ser o nosso cabelo, o nosso andar. São essas pequenas coisas que fazem lembrar que eu sou filho dele. Ou pequenas ou grandes coisas, né? Então, isso daí cabe para todos, para aqueles que temos um pai presente, como temos um pai que é ausente, ou não por querer, de repente, a gente nunca não podemos julgar, lembrando sempre, Carol, aquilo que nós aprendemos muito bem, não existe o certo e o errado. Não existe para nós. Né? A gente não pode... Na realidade, o certo e o errado existe, mas como nós olhamos para isso, né? É do olhar. O que eu faço com julgamento? Eu faço bate-papo interno. Claro que a gente sabe o que é certo e errado, senão, né, não é que é certo. A gente transita, né? Nós somos camaleões. Às vezes a gente está ali dentro de casa, a gente tem um comportamento que todo mundo fala. Né? Chega na família, todo mundo fala alto. Aí você chega num lugar que todo mundo fala baixinho. Passa um tempo você tá assim também, ó. Baixinho. Então, camaleões para pertencer, né? Só que a gente sabe o que é que a gente fez, a gente criou no certo e errado para se adaptar. Agora, como é que nós vamos, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos questionar, nós vamos excluir, nós vamos incluir, nós vamos perguntar o que é que faz aquilo ser daquele jeito. E era essa observação que eu ia fazer para você. Nós falamos não julgar, mas quando nós dizemos não julgar, talvez o que a gente queira transparecer é: você não julga as coisas? Fala. Sim, sim. Eu julgo. Uhum. Mas o que eu faço com isso? Eu penso, nossa, eu estou julgando isso, mas o que será que está por trás desse meu olhar? Então, era essa observação que eu queria fazer. A gente vai julgar, mas o que nós fazemos com esse julgamento? Uhum. E é muito interessante essa questão do pai, porque às vezes o pai foi ausente, o pai não teve, não foi, os filhos não foram criados com o pai, ficaram apenas com a mãe, e olhar que ele também teve o seu destino, teve suas escolhas, né? Tem os seus emaranhados lá na família de origem, né? E que aqui
está que nós podemos saber, que às vezes não podemos saber, porque também não optamos por não saber, mas também podemos optar por fazer a escolha do que foi. Uhum. Foi assim. E eu digo sim, sim, e gratidão, né? E gratidão. Inclusive, tem uma parte do livro das Ordens do Amor do Bert Hellinger, que o Bert Hellinger fazia as constelações e explicava, né, aqui o pai como reverberou nessa dinâmica, nesse sistema, a mãe como reverberou na dinâmica do sistema, e vai fazendo. De repente entra um senhor e faz uma pergunta para ele. Nossa, eu estou assistindo aqui as constelações, mas o meu pai, ele morreu na guerra, eu não o conheci. Mas nada disso acontece comigo. Eu estou aqui para acompanhar minha esposa. Nada disso acontece comigo. Aí o Bert Hellinger olha para ele assim e fala para ele: e a sua mãe falava para você quando você ia bem na escola, seu pai ficaria orgulhoso? Alguma coisa assim. O seu pai fez parte. Então, qual que é a reflexão que ele traz para a gente? Às vezes, os pais não estiveram lá, Uhum. mas através das pessoas que nos criaram, eles fizeram parte. Eles foram reconhecidos. E a pessoa olhava para nós e falava. Olhava para, nesse caso específico, a mãe olhava para o filho e mesmo sem falar, reconhecia o pai que existia nele. E isso é muito interessante, né? É o reconhecer da mãe e o reconhecer do pai que existe no filho com respeito. E para ele, o que aconteceu? Foi diferente. Né? Esse simples reconhecer. O seu pai ficaria orgulhoso de ver você como você é. E às vezes também, outra reflexão que eu faço, às vezes a gente fala, nossa, mas eu passei, o papai só trabalhava. Imagina quantas vezes, né? O papai ficou fora de casa, trabalhando. Será que isso era ausência? Eu faço essa pergunta. Ou ele estava presente, nos nutrindo também de outras formas? Uhum. E como foi isso? Né? E como nós olhamos para isso? É. Nosso pai presente ou nosso pai ausente? Eu acho assim, essa reflexão tua, Carol, é interessante porque você vê o papel da mãe quando a gente tem o conhecimento. Quando a gente não tem o conhecimento, não podemos cobrar muita coisa, mas quando a gente tem o conhecimento de como que funciona uma família, ou como deveria funcionar uma família melhor, a responsabilidade que a mãe tem também de aquela situação, né, ser mãe e pai, muitas vezes. Aquela mãe dura que muitas vezes já ouviu falar, nossa, minha mãe é muito dura. Ou seja, ela está sendo mãe e pai ao mesmo tempo, muitas vezes. E quando ela o pai, é exatamente isso, né? Ou seja, fazer ele presente, fazer com que o filho perceba quem é o pai, quem foi o pai. E isso daí também é um papel bonito da mãe, né? Que quando começa a ter consciência, abre a consciência em relação a isso, quanto que faz diferença no futuro dessa criança ou desse adulto? Quando honra o pai, mesmo não estando presente. Porque, como eu disse, né? De uma maneira ou de outra, ele foi um sucesso naquele momento da concepção. Então, nós temos que valorizar isso. Daí ele nos deu a vida. Aprender a valorizar exatamente isso. Que a gente possa estar olhando sem, vamos lá, sem julgamentos, né? mas, mas de coração aberto, olhando e passando aquilo lá para quem for, para nossos filhos, né? De uma maneira bonita, porque tem aquela mãe que fala, nossa, teu pai, nossa, imagina, teu pai, não, aí acaba, né? O pai se afasta naturalmente.
Porque olha que engraçado. Adolescente, vamos lá, adolescente. Onde o pai ainda faz parte né, do dar para o filho, ele coloca os limites. Ele fala muitas vezes não para os filhos. E a mãe, aquela coisa, coitadinho, não fala isso, faz assim, não fala assim com ele, né? Aquela coisa do cuidar ainda. E quando a gente faz isso, ou seja, fazendo exatamente isso, alimentando esse processo, a criança ela começa a ver o quê? Nossa, minha mãe é legal, meu pai não. Meu pai, tudo fala que não. Meu pai me dá dura. Mas meu pai, na constelação, é aquele que coloca o limite. Ele te dá a vida, te dá o caminho, te puxa, aliás, te puxa o caminho para o mundo, mas com limites. Ele quer que você se dê bem, né? Então, é isso que é interessante, a gente entender também, ou ver tudo isso, assim, perceber, vamos lá, perceber o quanto é importante a verbalização, olhar para tudo isso de uma maneira eu falo em espanhol, falo sem reproches, né? Você, sem cobranças, simplesmente porque é. E tem seu valor sendo assim. O essencial é simples, exatamente. Né? O essencial é simples, isso aí. O- Podemos imaginar, Edu, que nem sempre, né? A gente, a gente percebe o nosso olhar para o outro. Não. E que esse é um movimento que a gente traz de escolha. É uma escolha, essa percepção desse olhar. E mais interessante ainda, que eu percebo, é que nem sempre a gente percebe como o nosso olhar afeta o outro. E às vezes não precisamos nem verbalizar. E esse é um cuidado diário. Quando a gente traz, inclusive, você falou da mãe, a mãe fala do pai, ou o pai fala. Mas até mesmo, por exemplo, em casos de pais cuidadores que não são pais biológicos. Uhum. O olhar para os pais biológicos e falar gratidão por vocês, essa criança está aqui. Né? Gratidão. Eu cuido dela com amor. Né? E fazer esse movimento de passos pequenos, de olhar também para os nossos filhos e olhar para a parte alguma parte que nos incomoda em alguém, é perceber como o nosso olhar afeta o outro. Uhum. E a partir dessa percepção, eu sei que isso não tem muito a ver com o assunto, mas o que você falou me trouxe isso. E assim, perceber como esse movimento do simples olhar reverbera na outra pessoa. Sim. E como podemos estar atentos a este nosso olhar, atentos a essa nossa compreensão. Porque talvez o que nós esperamos do outro seja uma necessidade nossa. Sim. Muitas vezes, né? Muitas vezes. E isso é muito bonito quando a gente fala em paz, né? Porque a gente nasce pequenininho e eles são gigantes, grandes, né? E se eu for me colocar como criança, eu lembro de eu olhando para meu pai e falar, nossa, meu Deus, né? Esse moço aqui é um gigante desbravador no mundo. E isso é muito gostoso. É o partir do herói para o Uhum. papai ser humano, Isso. tal qual é, com respeito. Né? E como isso mudou, porque a gente fala nas dinâmicas, né, que podem ser observadas na constelação familiar, mas eu gosto muito de trazer os meus exemplos próprios, né? E como isso, reconhecer isso, fez com que eu desse um passo além, de reconhecer em mim também algo que existia de mim, porque eu sou a parte dele, como você disse. Uhum.
Quando Isso. eu digo não a algo dele, o que talvez esteja dizendo para mim? Ou os próprios pais, quando dizem não aos pais dos filhos, o que eles dizem para os filhos? Né? Não falo não, porque não é limite, mas assim, o que eu vejo em você não me faz feliz, digamos, né? O que eu Uhum. espero de você não é o suficiente. Quando estamos transferindo algo a eles, É, que não é deles, é nosso. E é por exatamente. isso que é importante sabermos o nosso lugar. Nosso lugar de filhos enquanto filhos, né? Como a gente diz. Isso. Porque ali nesse lugar de filhos a gente pode o quê? Ficar com as nossas questões, porque temos questões internas. E deixar para os grandes, aqueles que vieram antes de nós, as questões deles também. Como grandes, porque são adultos. E Uhum. você trouxe esse exemplo, falou: ah, mas a gente queria que meu pai tivesse uma profissão diferente, quero dar isso para meu pai. A gente pode dar tudo para eles. Se a gente perguntar, né? O que vocês querem, mas não mudar, porque muitas das vezes foram escolha deles Também, também. também, né? Por isso que eu falo, muitas das vezes foram escolhas. Uhum. E a gente olha para isso com o quê? Com respeito. Bom, hoje a gente vai estar mais atento ao tempo, que últimas vezes a gente não consegue nem se despedir. Vamos fazer eu diria, uma reflexão conduzida, eu vou conduzir vocês, para que a gente possa estar incluindo, talvez, nessa reflexão, parte daquilo que nós falamos até agora há pouco, eu e a Carol. E fazer com que talvez aproveitar essa viagem, essa reflexão que a gente vai fazer agora, para que se existir algum detalhe que a gente possa, que vocês possam estar diminuindo de tamanho, de dor, aproveitem, porque eu acho que vai ser bem uma reflexão, uma viagem muito gostosa que vocês vão poder aproveitar bastante. Aproveitem. Tudo bem assim, Carol? Porque por causa do tempo, faltam 10 minutinhos, 15 minutos mais ou menos. Tudo bem, tudo Acho que a bem. gente Vamos lá. Quero fazer a meditação que você preparou. aí a gente vai estar finalizando, podendo nos despedir hoje. Espero que hoje dê tudo certo para despedir. Então agora eu vou pedir que vão criando condições, as condições necessárias para que possamos fazer esta viagem, esta meditação, esse reencontro. E para isso, eu vou pedir que vocês procurem um lugar calmo, uma posição confortável, para que vocês possam estar realmente conectados, ou se conectarem com vocês mesmos. Comece a perceber as sensações do seu corpo. Quais são essas sensações que vêm talvez desde os pés até a sua cabeça? Vamos nos sentir bem, de olhos fechados, de preferência. E vamos percebendo quais são as zonas de tensões que você pode estar percebendo neste momento. Onde as energias do corpo estão fluindo descontraidamente. E assim talvez você possa se colocar
se posicionar de uma maneira mais confortável ainda. Inspire lenta e profundamente pelo nariz e expire pela boca. Fazendo mais uma vez. Mais uma vez. Percebendo o alívio que esta respiração nos traz. E podendo nos sentir conectados ainda mais com você mesmo. E agora, eu vou sugerir que você comece a ver uma imagem aí na sua frente. A imagem do seu pai. E neste momento, não importa se ele está vivo ou ele já partiu. E você, se não o conheceu, então imagine uma luz branca para que o represente. E assim, vão deixando que apareçam as imagens, sem forçar nada. Talvez seja só uma imagem, ou várias imagens do seu pai. Talvez essas imagens tenham algum tipo de julgamento, de sentimentos, de ideias. Mas você só observe. Observe o que acontece em você quando estas imagens aparecem na sua frente. Quais são as sensações que se manifestam ao ver estas imagens? Quais são as sensações que você tem e onde estão se manifestando no seu corpo? Elas são pesadas, são leves, são desagradáveis, são agradáveis. Aonde você sente essas manifestações? Todo esse processo é para fazê-lo sem julgar. É simplesmente para você perceber o que você sente quando olha para essas imagens. Essas imagens que estão aí na sua frente. As imagens do seu pai. E agora, se conectando com seu pai, olhando de frente, como que você vê o mundo através destas sensações e dessas imagens do seu pai? E se essas sensações e imagens de seu pai, se essas sensações fossem lentes, como que você vê o mundo? Você vê um lugar bom para viver? Agradável? Confortável? Perigoso? Vai pesquisando, vai buscando tudo isso dentro de você. Como que você vê a vida através destas
sensações destas imagens. E perante tudo isso, de que tamanho você se vê? Você se vê menor que este mundo? Maior do que seu pai? Ou menor? Ou do mesmo tamanho? Como que você se vê? Perceba como é que você se percebe diante das imagens do seu pai. Você se vê como uma pessoa de sucesso? Um conquistador? Uma conquistadora? Ou um derrotado ou uma derrotada? Se vê pobre ou você se vê rico? Como é que você se relaciona com você mesmo, com você mesma? Como é que você se relaciona com os outros? Como é que você se vê através destas imagens? Como que você se vê através destas imagens? Sem julgamentos. Percebe o que está se apresentando aí no teu corpo, nos teus pensamentos. Perceba, sinta tudo isso. Só que agora, inspira lenta e profundamente, enchendo bastante o peito de ar. E quando você expirar, é como se todas as imagens e sensações que você acabou de experimentar pudesse colocar tudo para fora. Vamos inspirando novamente e expirando e colocando mais algumas sensações que ficaram aí guardadas, imagens. Colocar tudo para fora. Isso. E agora, quando inspirar novamente, é como se você começasse do zero. Um outro tópico. Vamos colocar um outro início a partir de agora. E para isso, eu vou pedir novamente que você olhe nos olhos do seu pai. Só nos olhos do seu pai. Como a gente sabe, os olhos são a janela para a alma. Ou janela da alma. E neste momento, é como se um portal estivesse se abrindo na nossa frente. E assim, você pode enxergar a alma dele, a alma do teu pai. Não tire os olhos da alma dele. Olha. Olha através da alma do seu pai a vida completa. O essencial da vida que através dele você recebeu. Foi também através dele que você veio à vida. Como é essa vida além dos olhos, da alma? Talvez você possa ainda se libertar de alguma imagem anterior que ficou. Solte na hora que você está exalando. E vai em busca do essencial.
Trate de perceber além dos julgamentos e pensamentos, além dos sentimentos encontrados e dos sentimentos desencontrados. Busque o essencial. E isso só é capaz de ser encontrado com a própria alma e com seu coração. E nesse momento, há um encontro de alma com alma. Pai e filho, pai e filha. E talvez você possa dizer, com aquele sentimento que vem do coração: Pai, Pai, agora eu tomo você. Assim como é com toda a sua história, com toda a minha história. Agora, Pai, a tomar a vida, seguirei fazendo algo de bom para o mundo, com essa vida que me foi dada. Agora posso ir em busca das minhas conquistas, continuar com minha coragem para poder ir em frente e com essa força que vem através de você. Pois ela é que me ajuda a progredir, conquistar e prosperar. Pai, é na tua honra e na tua alegria que tomo tudo. Tomo tudo. Pai, você é grande. Eu sou pequeno. Eu sou pequena. Eu sou seu filho. Eu sou a sua filha. E neste momento, me inclino diante da tua grandeza e tomo você no meu coração. Querido Pai, tomo tudo. Tomo tudo. Então vamos agora novamente inspirar lenta e profundamente. Nós voltamos novamente a este momento do aqui e agora. Perfeito. Eu acho que conseguimos colocar nesta reflexão um pouquinho de cada coisinha que falamos hoje. E tenho certeza que vamos ter uma semana de muita reflexão com tudo isto que hoje conversamos. Nós temos, acho que, mais 2 minutinhos, então agora sim podemos nos despedir hoje. A semana que vem, vamos dar o anúncio, a semana que vem a gente vai estar falando, como é Dia dos Namorados, né? A gente não vai estar às 19 horas como de costume, nós vamos fazer às 18. Para quê? Tem um para quê? Para que possamos estar falando de relacionamentos e talvez tenha uma noite melhor ainda, né? A noite já ia ser boa, mas talvez vocês tenham uma noite melhor ainda falando de relacionamento. Isso não é, Carol? Edu, foi maravilhosa essa meditação, eu adorei. Eu Bom, entrei profundamente nela. E aí estou sentindo ainda. Muito grata. eu E que a semana agradeço. que vem nós vamos falar sobre relacionamento. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, os que estão aqui e os que não estão, né? Porque também fazem parte.
e vamos trazer algumas